Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos receber o pastor Aguinaldo, que estará ministrando a palavra de Deus para os nossos corações nesta noite. Pastor Aguinaldo. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero convidá-los, por favor, para que tomem as vossas Bíblias e abram honrado e um pouco nervoso também, né? Peço a oração de todos para que Deus possa me usar nesta noite e trazer uma mensagem para o núcleo da igreja, a todos que estão também nos assistindo aí pela internet, que a unção de Deus também possa te alcançar e você possa ser também abençoado nesta noite de uma forma especial. Convide mais alguém para estar presente também, recebendo essa palavra de Deus. Seja um missionário nesta noite e coloque mais alguém aí do seu lado para ouvir a bendita palavra do nosso Deus. João, capítulo 4, versículo 14. Deixa eu situar aqui os olhos que a gente está perdendo a vista. Versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Muito obrigado, meus irmãos, podeis assentar e vamos receber a palavra do Senhor. Em cima desse versículo que foi lido, eu quero deixar um tema para a nossa meditação, que é os 3 níveis da vida no Espírito. Eu acho interessante um fenômeno que acontece nos países de área vulcânica, onde existe um fenômeno chamado geyser. É quando a chuva, as águas das chuvas caem e descem ao subterrâneo e lá entram em contato com rochas superaquecidas pelo magma vulcânico, e essa água, depois de fervida em alta pressão, ela sobe à superfície e em alguns casos alcança mais de 100 metros de altura, provocando a vista daqueles que contemplam uma beleza natural e também trazendo para aquela área piscinas terapêuticas. Algumas pessoas procuram aquelas águas termais para curar algumas necessidades. E eu quero, em cima deste fenômeno, fazer uma pálida analogia da ação do Espírito Santo na vida cristã. O Senhor Jesus Cristo tem um encontro com uma mulher que tinha paliativos. Ela vivia debaixo de tradições de uma religião morta, de uma religião que já havia perdido o sentido. Mas essa mulher, de alguma forma, tinha esse paliativo que lhe causava curas apenas momentânea, mas não trazia uma satisfação profunda e duradoura. É isso que acontece com a maioria das filosofias. Elas podem alcançar somente o intelectual, mas não alcançam o mais profundo do nosso ser. Somente o Senhor Jesus Cristo é que possui esse dom especial de saciar o nosso ser por completo. Diga glória a Deus. Por isso, a vida no Espírito é um fluir crescente e constante. Como se dar esse fluir crescente e constante na vida cristã? Nós podemos entender melhor esse fluir por 3 preposições que aparecem no Novo Testamento. O Novo Testamento, quando vai falar da ação do Espírito Santo, o próprio Jesus Cristo começa a dizer: o Espírito em vós. Depois nós vamos ver também dizendo: o Espírito através de vós.
e o Espírito sobre vós. O Espírito em vós é algo muito revelador para nós, porque no antigo Israel, o ensinamento judaico da época de Cristo é que o Espírito Santo estava apagado. O Espírito Santo que em outra hora havia descido sobre os patriarcas, o Espírito Santo que havia decidido escolher uma nação para ser tomada pela sua glória, porque o Espírito já havia rejeitado a humanidade devido aos pecados contínuos desde a infância. Agora o Espírito escolhe uma nação para que ele se manifeste, e ele se manifesta aos patriarcas, mas chega um momento que por causa do pecado do bezerro de ouro, o Espírito Santo deixa de agir de uma forma geral e começa a trabalhar de forma pontual, específica, apenas sobre reis, profetas e sacerdote. O povo já não tinha mais essa experiência do Espírito. E segundo a tradição rabínica, a teologia judaica, quando chega-se ao último livro do Antigo Testamento, o Espírito Santo se retira de Israel. E Israel começa a experimentar o que ele chama de silêncio judicial, quando Deus já não mais fala com eles. Daí porque surgiu essa questão de rabinos. O que seria um rabino? Um paliativo para a ausência do Espírito. Já que o Espírito não mais está falando, eles precisavam de uma orientação divina. Buscavam então interpretar as Escrituras para entender o que Deus queria fazer com eles. Mas o Espírito havia se retirado e eles estavam debaixo desse juízo. Isso era tão forte que diz o livro dos Macabeus, que é um livro histórico, que quando eles precisavam sair à guerra, eles levantavam altares, preparavam as pedras e esperavam ver se o Espírito se manifestava na vida de alguém com profecia. E isso não acontecia. E nós tínhamos então uma nação abatida, uma nação que, apesar de serem projeto de Deus, faltava-lhes o essencial. Era um exército que tinha corpo, mas não tinha vida, não tinha espírito. E ali estavam os rabinos que estavam aguardando a chegada de um profeta, de um homem de Deus, que traria com ele de novo o Espírito que havia sido apagado. É justamente nesse quadro caótico, escuro, sem esperança, que aparece o Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus Cristo aparece, ele vai justamente falar com esta mulher, que estava vivendo de coisas antigas, de tradições, de culto sem vida, sem presença, que o máximo que poderia atingir era o intelecto, mas não alcançava o seu coração. Jesus aparece para ela e diz que tem uma água que, se ela beber, poderia saciar todo o seu ser. No entanto, Jesus não revela aqui qual era o significado desta água. O que esta água representava? É apenas no capítulo 7, quando mais uma vez Jesus aparece no final da festa dos tabernáculos, e aquele povo que está vindo do tanque de Siloé com água em suas mãos, participando de outro ritual, Jesus aparece diante de todos e mais uma vez os convida, dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Então João interpreta esse texto dizendo que quando ele se referia à água, ele estava falando do Espírito Santo, que ainda não havia vindo, porque ele não tinha sido glorificado. É interessante porque o apóstolo Paulo, já depois desta revelação, no capítulo 19 de Atos, ele se encontra com discípulos de João. E ele disse: vocês já foram batizados?
vocês já receberam o Espírito? E eles disseram: nós nem sabemos que existe Espírito. Como que os discípulos de João não sabiam que o Espírito existia? A não ser que eles faltaram à escola bíblica dominical. Mas se eles andaram com João e ouviram a mensagem de João, com certeza eles ouviram João dizendo que eu vos batizo com água, mas após mim vem um, que é mais poderoso do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo. Então aqueles discípulos sabiam da existência do Espírito. O que eles não sabiam é que o Espírito havia retornado. É que aquela fonte de água que havia se esgotado, agora estava fluindo novamente para todos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele ainda falou de uma forma ainda mais especial em João, no capítulo 14 e no versículo 17. Ele diz: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e está em vocês. É interessante que a pessoa não está tão próxima de você, mas você poderia olhar para ela nesta noite e apontar e dizer assim: o Espírito está em você. Diga para ele: me ajude nesta noite, seja um profeta nesta noite. Diga: o Espírito está em você. O Espírito está em você. Aleluia. O Espírito está em você. O Espírito habita em você. Esse termo estar em significa estar dentro, no mais profundo, no mais íntimo do nosso ser. É como que estivesse acontecendo uma interação. É como que estivesse acontecendo uma simbiose. É como que dois organismos de natureza diferente agora estivessem se unindo e tornando-se apenas um. E é isso que justamente o Senhor Jesus Cristo vai estar falando no capítulo 17 de João. Ele disse: Pai, eu te peço que a glória que tu me deu esteja sobre eles também. E eu quero que eles sejam um, como nós somos um. Assim como eu e o Pai somos um. Pai, que eles também se tornem um conosco. O que seria tornar-se um com o Deus Trino? Participar de sua natureza e saber que tudo aquilo que o Pai deu ao Filho, o Filho está compartilhando conosco. Tudo aquilo que o Pai tem preparado para o Filho no futuro, o Filho também está compartilhando conosco. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Coríntios capítulo 15, que no final de tudo, o Filho estará entregando tudo ao Pai, e então Deus será tudo em todos. Haverá uma unidade. Alguém tentou descrever isso fazendo uso da imagem de um copo, pastor. Você pega um copo e enche ele com a água do oceano. Esse copo está cheio dessa água. Depois, esse copo que está cheio desta água, que no caso representa o Espírito Santo, agora esse copo é mergulhado dentro deste oceano. O copo está cheio por dentro e está totalmente tomado por fora. Talvez você não esteja vendo isso, talvez você não esteja sentindo nada disso, mas a palavra de Deus está dizendo que o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo voltou e está nessa terra e habita numa pessoa chamada igreja. A igreja é a casa do Espírito. O Espírito está nesta casa. O Espírito está na vida de todos aqueles que aceitaram a Cristo, que confessaram Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E então Jesus Cristo abriu as comportas do céu, desceu uma chuva poderosa
E essa água penetrou o que há de mais profundo em nosso ser e está borbulhando nesta noite. Quantos estão sentindo já a sua presença? Aleluia. Ele está em vós. É interessante que Ele está em nós, mas Ele também está sobre nós. O Espírito Santo, quando Ele vem no crente, Ele começa a agir do interior para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Ele entra no nosso interior, e lá dentro do nosso interior, essa água poderosa começa a borbulhar. Essa água poderosa começa a ferver. Ele, em contato com o nosso espírito, começa a fomentar o nosso espírito. Começa a colocar desejos profundos em nosso espírito. E quando essa água começa a borbulhar, de repente, ela flui e vem com ímpeto e com força para a superfície. É quando a proposição diz que o Espírito está sobre vós. Em vós é dentro, no mais profundo. Sobre é em cima. Assim como essa apostila está em cima desse altar, a unção de Deus está sobre você, em cima de você. Eu me lembro do testemunho do pastor Pimentel, quando ele se converteu ao Senhor já na sua mocidade, e o seu pastor chamou para ele fazer a primeira pregação. Ele, um pouco tímido, pois não tinha muito estudo, porque era um jovem do campo, em 1930, e a igreja estava dentro de uma fazenda, e o fazendeiro era muito religioso e não se agradava dos pentecostais. E quando ele foi fazer sua primeira pregação, ele abriu sua Bíblia em Mateus capítulo 24, e sem nenhuma experiência, ele disse que simplesmente sua pregação foi ler a palavra de Deus. E quando ele começou a ler a palavra de Deus, disse que o porteiro chegou para ele e disse: todos os capatazes do fazendeiro estão lá fora da igreja, com madeiras, foice e facão, e disse que vão entrar e acabar com esse culto. Ele disse: fala para o pastor da igreja. E continuou lendo o texto como pregação. De repente, quando ele estava no versículo 10 de Mateus capítulo 24, o Espírito Santo desceu naquele lugar e batizou 7 jovens que estavam na frente. Elas foram batizadas com o Espírito Santo e começaram a falar em língua muito forte. Ele disse que outro jovem da sua idade também foi batizado com o Espírito Santo. E ele foi batizado com o Espírito Santo e com uma autoridade tão grande, que ele fechou as mãos e começou a esmurrar as mãos em direção àqueles homens violentos que estavam com facão, foice e madeira nas mãos. E disse que ele saiu marchando de joelho até a porta da igreja. E ele chega diante daqueles homens e começa a falar forte em línguas estranhas. E começa a esmurrar a mão em direção a ele. E o pastor Pimentel disse que pregando e vendo aquela cena, quando de repente todos aqueles homens, mais de 20 homens, saíram correndo desesperado. E ficou apenas o principal. Aquele jovem volta marchando, e quando ele chega próximo do altar, mais 7 jovens são batizados com o Espírito Santo. Uma unção poderosa desceu naquele lugar, e todos começaram a falar em línguas estranhas. Terminou o culto. Quando foi no outro dia, o pastor Pimentel foi convidado pelo principal dos capatazes para dar uma explicação. Ele disse: nós fomos ontem à noite para destruir aquele culto, e quando chegamos ali, ouvimos um barulho estranho, e quando eu olhei para você, eu vi que havia uma luz que cobria todo o seu corpo, e eu via somente a Bíblia e a sua voz.
E quando aquelas outras pessoas começaram a falar aquela língua estranha, essa luz que estava em você passou para todos que estavam na igreja, e sobre todos ficou um manto de luz que os cobriu. E quando aquele jovem veio em nossa direção, esmurrando com a mão, parecia que era uma marreta batendo em nossos corações, e nós saímos correndo daqui. A unção do Espírito está sobre vós. A unção do Espírito está sobre o pastor desta igreja. A unção do Espírito está sobre os dirigentes desta igreja. A unção do Espírito está sobre os músicos desta igreja. A unção do Espírito está nas paredes desta igreja. A unção do Espírito está na sua roupa. A unção do Espírito está no seu calçado. A unção do Espírito está aonde você coloca o seu pé. A unção do Espírito está com você. A unção do Espírito ainda está com a Assembleia de Deus. 109 anos que foi fundada, e o Espírito Santo ainda está presente em nosso meio, arrepiando o nosso corpo dos pés à cabeça, porque foi uma igreja montada, edificada, solidificada na unção do Espírito, e todos que vêm a esse ministério recebem essa graça e esse poder. Olhe para esse abençoado que está do seu lado e diga para ele: a unção está sobre você. Você não foi chamado por acaso. Você foi chamado para receber a unção de Deus. Satanás pensou que ele ia tirar essa alegria da igreja, mas a igreja está banhada, edificada, fortificada pela unção do Espírito. Aleluia. Você sabe que, como é um culto de ensino, tem uma coisa interessante para falar sobre línguas estranhas. Tem gente que tem dificuldade em falar língua estranha na igreja, porque alguém disse que só pode falar língua estranha na igreja se houver um intérprete. Esse indivíduo que fala isso não sabe e não conhece interpretação de texto. Apóstolo Paulo, no capítulo 14, ele vai falar de dois tipos de manifestação do Espírito. Existe uma manifestação do Espírito que é falar em mistério com Deus, onde só Deus entende, e nem mesmo aquele que fala entende o que está falando. É a oração no Espírito. A oração no Espírito é uma oração que edifica a você mesmo. Só você é edificado nessa oração. Existe uma segunda manifestação do Espírito, que é a manifestação do Espírito quando ele vem para falar com outra pessoa, que já é o dom de profecia. Paulo disse: se alguém está falando em línguas, como profecia para outro, e se tem 2 ou 3 profetizando ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo disse: isso vai se tornar bagunça. Se não houver intérprete, que pare. Paulo não estava dizendo que não se pode falar em língua estranha na igreja. Paulo estava dizendo que quando forem falar em línguas estranhas como profecia, é bom que só um fale. Agora, a oração no Espírito, falar em línguas estranhas na igreja, oxalá que nesta noite o Espírito Santo tomasse cada um de nós nesse instante, e todos começassem a orar em Espírito. Porque se tem uma coisa que o diabo quer roubar da tua vida, é a oração no Espírito. Porque quando ele levanta uma mentira como essa, o crente fica fechado. Ele sente vontade de falar em línguas estranhas, mas ele não fala porque ele não quer escandalizar. Escândalo é você ser batizado com o Espírito Santo e não usar esse presente que Deus te deu. O outro tipo de manifestação de línguas estranhas é quando Deus usa um crente para falar com alguém que não é crente. E essa língua estranha já não é língua estranha, é língua estrangeira. Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, ali são línguas estrangeiras, Deus usando o crente para falar com quem não é crente. Mas, em 1 Coríntios, capítulo 14,
ali você vê uma manifestação de língua estranha, que é o homem falando com Deus para edificar a si mesmo. Depois você vê Deus falando por meio do homem a outro homem, que é para a edificação coletiva, que é a profecia. E depois você vê em Atos, Deus falando, usando o crente para falar com quem não é crente. Então, se nesta noite o Espírito Santo tocar em seu coração e você quiser expressar-se diante de Deus em língua estranha, não fica acanhado. Mesmo que você seja um pastor, mesmo que você seja um líder, não se acanhe em orar em línguas estranhas. Não se acanhe nesta noite de abrir seus lábios e invocar o Deus Todo-Poderoso na oração dos mistérios. Aleluia. Aleluia. Aprendemos que o Espírito Santo está fluindo em nós, sobre nós, de forma crescente. E agora nós vamos aprender que ele se estende através de nós. O Espírito está em mim, o Espírito está sobre mim, e o Espírito está através de mim. Essa pessoa que está do seu lado, ela está sentindo o que está em você. A graça que foi derramada em você, que está sobre você, ela também caminha através de você. Irmão, esse lugar está tomado pelo Espírito de Deus. Aleluia. O Espírito opera através de nossas vidas. E esse mundo precisa saber disso. Que o Espírito ainda opera através dos santos na igreja. Aleluia. Disse Pedro uma coisa muito linda na sua primeira carta, no capítulo 1 e versículo 8, dando testemunho dos crentes da sua época. Na época de Pedro, a igreja estava sendo perseguida. O que está acontecendo hoje no mundo não se compara ao que os cristãos do primeiro século estavam vivendo. Os cristãos do primeiro século eram tomadas suas casas. Seus filhos não eram mortos por uma enfermidade como essa que estamos vendo. Seus filhos eram jogados aos leões para serem devorados pelos animais. Suas mulheres eram violentadas. Os homens eram vendidos para serem mortos. Apóstolo Paulo chegou a dizer que naquela época ninguém dizia que Jesus Cristo era o Senhor, se não fosse pelo Espírito. Não tinha como ser hipócrita naquela época. Não tinha como ser um cristão falso naquele período. Porque a perseguição estava assolando toda a igreja. No entanto, Pedro dá um testemunho extraordinário. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1 e versículo 8, ele diz: ao qual, não o havendo visto, amais. Ele disse que os cristãos naquela época, pastor, não tinham visto a Cristo, não conheciam Jesus pessoalmente, mas eles o amavam. Eles tinham um amor por Jesus, mesmo sem ter visto a Ele. E ele continua dizendo: no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável. Uma igreja que não o via, mas o amava, e em meio à perseguição, morte, violência, injustiça, tinham um gozo indizível. O que significa isso, pastor? Uma alegria que não tinha explicação. Os ímpios olhavam e diziam: são loucos? O que esse povo tem? Não percebe o que está acontecendo? Seus familiares mortos, seus filhos entregues às feras, seus maridos tornando-se gladiadores.
E por que que eles se gozam? E por que que eles cantam? E por que que eles têm uma expressão de alegria jamais vista entre nós? O que acontece com esse povo é isso que esse mundo lá fora quer ver da igreja Assembleia de Deus. Que embora o mundo esteja pegando fogo, e nós somos conscientes disso sim. Eu não estou dizendo que temos que anular e dizer que não está acontecendo. Eu sei que está acontecendo, mas ao mesmo tempo em que está acontecendo lá fora um mal, aqui dentro está acontecendo um derramar do Espírito, porque aqui é a guarda, aqui é o lugar de proteção, de guarida, de açúcar. Xará, queiremã, parabás. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Eu senti que saiu uma palavra profética aqui nesta noite. Aleluia. Sabe qual é a nossa diferença? É que esses que estão morrendo lá fora, pastor, estão morrendo sem esperança. Mas se um parente seu foi acometido por essa desgraça, escute o que o Espírito Santo está dizendo para você. Sabe aonde é que o seu parente está? No seio de Abraão. Sabe aonde está o seu parente? Guardado e protegido pela mão poderosa do Deus de Israel. E sabe o que o Espírito quer dizer para você? Não se preocupe, porque Ele está bem guardado, lhe esperando para aquele grande dia. E Ele está dizendo lá no céu: Jesus manda dizer para o meu parente na igreja, não me decepcionar. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Fala, Jesus. Tem liberdade, Espírito Santo. Olha aí o dom de profecia. Usa Jesus na interpretação. Fala. Heiremantarabas, harabasso e canto e mandarabas, horamandereba, canto e badarabassuri candaramas. Feche seus olhos. Aleluia. 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 Quem é batizado com o Espírito Santo, faz uma oração em língua estranha. Abre teus lábios, ora em língua estranha. Aleluia. Eu conheci um pastor usado no batismo com o Espírito Santo, que ele dizia para mim que ele só dormia depois que ele falava em língua estranha na sua oração. Ele disse: no dia que ele orava a Deus e não falava em língua estranha, ele perguntava: o que tem de errado? Será que eu estou em pecado? Línguas estranhas, orar em espírito. Fecha teus olhos, homem de Deus, porque você está sentindo Deus falar com você nesta noite.
Arabatsore mantorobakai. Ramandoroba sokere mandarabasuri candarabas. Xaraie cantoei mandaraba. Assembleia de Deus é a igreja pentecostal. Rabacandarabas. Você que está me assistindo aí agora, que a unção poderosa do Espírito Santo alcance você aí nesta sala. Seja batizado com o Espírito Santo e com fogo agora. Levante a sua mão comigo, porque está descendo uma unção de Deus aqui. Está descendo uma unção de Deus aqui. Escuta isso, Satanás. Isso aqui chama-se Assembleia de Deus. E não temos vergonha do falar em espírito, do orar em línguas estranhas. Levante as suas mãos. A unção de Deus está aqui na minha vida. O Espírito que está em mim, sobre mim e através de mim, entra em contato com esta mesma unção que está na tua vida. Eu mando glória para aí, vocês mandam glória para cá. Eu mando unção de Deus para aí, vocês mandam unção de Deus para cá. Porque assim como vocês precisam de unção aí, nós precisamos de unção aqui. Levante suas mãos comigo. Espírito Santo, começa a renovar esse crente agora. Começa a renovar esse obreiro agora. Começa a renovar esse pastor agora. Já fazia tempo que não falava em língua estranha, que não profetizava, que não sentia a tua presença. Agora, Senhor, renova. Toca. O Espírito Santo está me dizendo que alguém foi batizado na sua casa agora com o Espírito Santo. Coloca uma mensagem escrevendo embaixo desse vídeo que você está assistindo: receba mais, receba mais, receba cura, receba libertação, receba milagre, receba unção, receba graça, receba poder, receba o Espírito Santo. Mais, 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 mais. Jesus, toca nessa igreja, toca nesses obreiros, toca, toca, mais, mais, mais. Receba mais unção, receba mais da presença do Espírito Santo, em o nome de Jesus.